Olá, uma ótima quarta-feira para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Chegamos aí à metade da semana, né? Tá vendo aí, você que começou a semana de forma negativa, achando que não ia dar em nada, você já chegou na metade da semana bem. Esperamos que você esteja com saúde, que sua família, que todo mundo esteja bem. E a gente traz um programa hoje muito especial, como sempre, com muita informação, já para você iniciar o seu dia bem demais. Vamos falar hoje sobre dislexia e dificuldades de aprendizagem. Hoje nós vamos aprender e muito sobre o tema aqui, tá bom? E ainda no programa de hoje a gente vai conferir o que é notícia na internet sobre o tema. A Tânia Silva já está providenciando isso daí. Vamos saber também o que é mito ou verdade sobre a dislexia e abrimos o espaço para você também na nossa enquete. É claro, também você pode mandar sua pergunta, sua participação, seu comentário aqui no Assunto do Dia. Vamos, além disso, te passar o serviço de mostrar as oportunidades de emprego. Quem está procurando aí um emprego, a gente vai passar no último bloco, tá bom? O programa, como sempre, está bastante recheado, com muita informação e bem dinâmico para você. E olha, gente, eu nunca passo orientação acerca de nada aqui. A gente recebe profissionais que são qualificados para isso e hoje no estúdio a gente tem o prazer de receber aqui a fonoaudióloga com atuação em linguagem infantil e distúrbios de aprendizagem, que é mestranda em saúde da comunicação humana, Camila Queiroga. Ela já está aqui no estúdio e a gente agradece aí a participação. Além dela, recebemos outra fonoaudióloga também, a Angélica Galendo, que possui atuação em linguagem infantil e distúrbios de aprendizagem e é doutoranda em saúde da criança e do adolescente pela UFPE. O repórter Magdiel Nayal, ele já está sabendo mais do que eu, mais do que os nossos colegas aqui no estúdio acerca do tema, porque foi ele que fez uma matéria, dele a reportagem que a gente vai acompanhar aqui para introduzir o tema de hoje. Depois da gente assistir a matéria, a gente volta para falar sobre dislexia e dificuldades na aprendizagem. Vamos acompanhar, a gente acompanha aí no estúdio, você aonde você estiver e daqui a pouco a gente começa a debater o nosso tema. Atraso para aprender a ler, troca na ordem das palavras, dificuldade na formação das frases e na compreensão de textos. São alguns dos sintomas da dislexia, que é um dos transtornos que podem atrapalhar no aprendizado. Isso porque, além dos transtornos de hiperatividade e atenção, dificuldades ocasionais também podem prejudicar o rendimento escolar. Na escola, geralmente a gente detecta por hiperatividade, por impulsividade, por dificuldade de aprendizagem, por um retorno pedagógico deficiente, essas questões. A gente chama a família e pede que encaminhe para uma pesquisa. Vamos se pesquisar o que está acontecendo, né? Inicialmente. Pode ser problema de vista, pode ser problema auditivo, pode ser uma dislexia sim, que é a dificuldade na aprendizagem maior, e pode ser um TDAH, pode ser autismo, pode ser muita coisa. Eu tenho vários casos aqui, mas isso não quer dizer que o fato de ter esses casos, a gente não tenha como trabalhar com eles dentro de uma realidade de uma escola normativa, de uma escola que tem regras que eles têm que aprender a seguir, essas regras. A diferença no rendimento de um aluno que apresente alguma dificuldade ou até mesmo um transtorno como a dislexia está no diagnóstico e na inclusão. A convivência com o distúrbio é totalmente possível quando o tratamento é adequado em sala de aula. Eles têm o direito, pela lei da inclusão, de ter. Se for, dependendo do caso, eles têm uma banca para sentar, que o material chegue mais perto da vista dele. Na hora de fazer a avaliação, eles vão para uma sala em separado. A prova ela é feita com um tipo de letra maior. Se tiver uma gravura, tem a gravura, mas não pode ter gravura e texto na mesma folha. Fica a gravura numa folha e o texto noutra. A gente se desdobra nessa questão de tentar incluir, conversando com os outros alunos e dizendo, receba seu colega, eu digo muito a eles, receba seu colega novato, não especifico nenhuma dificuldade dele para a turma, receba seu colega novato, como você receberia uma visita na sua casa da melhor forma possível, porque a intenção é que ele seja aceito. Quando eu sinto que tem algum tipo de diferença, mas eu sei que me aceitam do jeito que eu sou, tudo flui normalmente. Com uma vasta experiência em psicologia escolar, esta especialista contou que a inclusão do indivíduo na sala de aula é fundamental para o sucesso do tratamento. A gente tenta entrosar o aluno da melhor forma possível. Cognitivamente, a gente tenta todas as ferramentas. Se essa prova adaptada escrita, ela não traduz o que a gente quer, a gente tenta pesquisar e colher a informação desse aluno de outras formas. Se for o caso, ele faz um vídeo, ele faz uma prova oral, ele conta uma história. A gente quer saber o que ele conseguiu
aprender nessa escola. E a participação da família conta muito nesse processo. Os pais devem ser os primeiros a identificar as dificuldades. Quando não, é preciso sensibilidade para compreender o recado da escola. A parceria com a família é fundamental. A família tem que estar com a gente. Eu atendo muito pai na escola e eles chegam com sofrimento porque eles também sofrem, né? A gente está numa sociedade que Zygmunt Bauman chama da sociedade líquida, que tudo é muito rápido, tudo acontece numa aceleração impressionante que não dá para você acompanhar. Então, para a gente conseguir administrar tudo isso com uma dificuldade do filho da gente, muitas vezes a gente nem percebe. Aí é a escola que traz para a família. Aí chama a família e diz, olha, fulaninho está com uma certa dificuldade na continha de mais. Seu filho está com uma dificuldade em ler o que o professor está pedindo e responder na provinha. Seu filho não está escutando o que a gente está dizendo. Então, essas questões a gente faz uma parceria com a família. E o que é que a gente pede? Pesquise com profissionais. Indica psicólogo, indica pedagogo, indica neuropediatra. E aí a gente vai tentar descobrir. Muitas vezes ele não está prestando atenção por uma simples dificuldade auditiva. Ele não está ouvindo. Botou um aparelhinho, resolveu o problema. Entendeu? Uma coisa simples, mas que só na escola que a gente percebeu. Muito boa a matéria do Magdiel para a gente introduzir o tema de hoje. Ainda vamos nos aprofundar e muito nesse assunto, né? E a gente quer a tua participação aqui. É importante que você participe com a gente. Você pode tanto mandar seu comentário, como você pode mandar a sua pergunta. Mas antes, responda a nossa pergunta para você. O que a gente pergunta hoje é o seguinte. Na nossa enquete, queremos saber se você acredita que os professores devem tratar o aluno com dislexia de maneira diferente. E aí, qual a tua opinião acerca disso? Deve ser dado um tratamento diferenciado para essa criança? Não deve? Como é que o professor deve fazer esse tratamento? Responde na nossa enquete. Quem quiser ligar e falar direto com a nossa produção, a Tânia Silva, a Elisa, o pessoal já está lá pronto para te atender. 3424-1547 é o telefone da nossa linha interativa. Se você é daqueles que preferem a internet, então você vai lá na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Eu já estou acompanhando a movimentação. Também no WhatsApp 99209-4819. 99209-4819. Manda seu comentário, sua pergunta, o que você está achando do programa. A gente vai exibir, inclusive, o seu comentário aqui na tela, tá bom? Novidade do assunto do dia aí para os telespectadores participarem e a gente aumentar essa interação com você. A dislexia é muito comum. Aqui no Brasil surgem cerca de 2 milhões de novos casos anualmente. Esse distúrbio de aprendizagem, que geralmente é caracterizado pela dificuldade de leitura, não necessita de exames laboratoriais ou de imagem para ser diagnosticado. E nós vamos aprender mais sobre isso. A Camila Queiroga, fonoaudióloga, já está aqui, né? A gente já apresentou ela. Eu queria agradecer a participação. Obrigada. Em nome de toda a equipe do Assunto do Dia. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre um assunto tão importante quanto a dislexia, né? E nós ficamos muito felizes em receber, vamos ter muitas perguntas. Angélica Galendo também já está com a gente aqui. Muito obrigado pela participação e a gente espera que possamos perguntar bastante hoje. Obrigada pelo convite e é um prazer poder esclarecer as dúvidas de muitos pais e de alguns profissionais também sobre a temática. Olha, dislexia a gente já falou que é um distúrbio de aprendizagem, mas vamos transformar isso numa explicação. O que acontece com a criança que tem dislexia? É um problema neurológico, de ordem neurológica, da parte do desenvolvimento cerebral? O que acontece com essa criança? Bom, a dislexia ela é um transtorno de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem, como é conhecido, e tem uma ordem neurológica, então é de ordem neurológica sim, e a criança ela vai ter dificuldade tanto na leitura quanto na relação dos sons com as letras. Então, todo esse tipo de dificuldade vai atrapalhar o desenvolvimento dela, principalmente no período de alfabetização. Então, essa criança ela vai ter alguns comprometimentos na aprendizagem, ela vai ter dificuldade de soletrar, pode ter dificuldades em habilidades matemáticas e tudo isso vai prejudicar o desenvolvimento dela. Agora, a partir de quando que começam a surgir esses problemas aí ocasionados pela dislexia? Já na idade pré-escolar, a gente pode perceber algumas características da criança que vão demonstrar que ela pode estar em risco para ter dislexia, em risco para... apresentar, né? Isso, exatamente, para apresentar a dislexia, não é? Mas a gente, de fato, vai perceber essa dificuldade no processo de alfabetização, no processo de desenvolvimento, de aprendizagem da linguagem escrita, né? Mas já pequena, na fase pré-escolar, na educação infantil, a gente consegue perceber alguns sinais.
Por que é importante buscar ajuda profissional? Que indícios aí os pais devem prestar atenção para buscar essa ajuda, essa orientação, já que na fase pré-escolar já dá para a gente identificar alguns traços. Agora é importante também frisar o seguinte, né? Toda criança ela tem seu desenvolvimento próprio. Então, os pais não precisam ficar preocupados se a criança ainda não faz ou não aprendeu determinada coisa. É bom, claro, procurar um profissional, mas saber que cada criança tem seu tempo aí para o aprendizado de todas as coisas, né? Isso é importante. É importante a gente saber que cada criança tem o seu ritmo, mas tem alguns sinais que a gente pode ficar em alerta. Como, por exemplo, o atraso na fala da criança é um sinal que a gente fica em alerta. Crianças com dislexia, já desde pequena, elas têm dificuldade, por exemplo, em brincadeiras com quebra-cabeça. Então, isso para ela é um pouco difícil, em diferenciar o que é esquerda, o que é direita. Então, sinais de lateralização, ela tem dificuldade, brincadeiras com quebra-cabeça, dificuldades com músicas, com rimas. Então, na educação infantil, geralmente se explora muito essa questão da rima, com músicas. A gente tem aí vários vídeos, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, que é muito explorado, tanto em casa quanto na escola. Então, aí, isso daí é um sinal que os pais podem ficar em alerta. Olha aí a importância que a gente tem nessas brincadeiras. Todo mundo gosta de brincar com criança, principalmente quando é seu filho, quando é alguém da sua família. Mas nesse momento é importante você estar brincando ali, a criança está aprendendo. É importante você perceber toda a movimentação dela, tudo que ela faz durante essas atividades lúdicas, né? Isso, exatamente. A criança, ela se desenvolve brincando, né? Então, até mesmo no processo de terapia com a fonoaudióloga, a gente vai fazer brincadeiras e a gente vai fazer com que, de forma lúdica, a criança possa desenvolver aquelas habilidades que estão defasadas, né? Então, já muito pequenas, a gente vai perceber nessas brincadeiras, nesse momento, no ritmo, na nomeação de objetos, de modo geral, que a criança pode ter uma dificuldade nesses aspectos. E como é que é tratada a criança com dislexia? Porque se ela tem uma dificuldade na aprendizagem, principalmente nessa questão da leitura, né, da escrita, então tem que ser direcionado para ela essas informações passadas, essa questão da escrita, da fala, de maneira diferente também, né? Então, como é que é feito para estimular essa criança com essas dificuldades a aprender? Então, eu acredito que a criança ela tem que estar, de fato, ciente de que ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem, que ela vai precisar de um apoio diferenciado para poder aprender a ler e escrever, não é? A gente percebe que, muitas vezes, a criança com dislexia, ela é caracterizada como uma criança preguiçosa, as pessoas muitas vezes não entendem a dificuldade que ela tem e nos primeiros sinais que aparecem, caracterizam ela, terminam dando esses rótulos, né? De preguiçosa, de que não tem interesse pelo estudo, não tem interesse pela escola, aí termina sendo uma criança muito desatenta. Então, realmente, essas características vão rotulando a criança no momento inicial. É importante que os pais tenham o apoio de profissionais, tenham o apoio da escola, que a escola também procure não rotular mesmo a criança, não fazer com que ela se torne a dislexia. A criança ela vai ser a própria criança que tem apenas uma necessidade especial no momento da aprendizagem. Ela vai precisar de formas diferenciadas para desenvolver, né, a aprendizagem dela, a leitura, a escrita e algumas outras habilidades. O tratamento também, a gente tem que pensar sempre na equipe muito profissional. Então, a gente tem o papel do fonoaudiólogo, a gente tem um psicólogo, um médico, para ajudar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. E, além disso, a gente precisa da equipe pedagógica, então o professor, que geralmente é o primeiro profissional que identifica, que percebe que essa criança está com dificuldade. A gente tem toda a equipe por trás, pedagógica, para dar esse apoio, e tem também a família. Então tem que ter uma parceria entre todos esses três para que essa criança consiga avançar e se desenvolver. Olha, a gente falou recentemente sobre autismo aqui. E também é uma questão que pode ser caracterizada, pode ser percebido os traços desde muito cedo na infância, né? Tem ligação? Existe alguma ligação entre autismo e dislexia? A pessoa pode apresentar, por exemplo, as duas coisas? Uma dúvida que eu tenho também, o autismo a gente tem nível, né? Alguns com um nível de autismo maior. Existe também um nível maior de dislexia ou geralmente o pessoal tem os mesmos níveis, mesmas características? Então, a gente não está isento de ter mais de uma alteração. Então, pode existir uma criança que tenha uma dislexia, que tenha... Mas o autismo, especificamente, ele é um transtorno global do desenvolvimento. Então, dentro dos níveis, obviamente, a criança ela vai apresentar
muitas dificuldades. A dislexia, ele é mais específico. Apesar de também ser um transtorno do desenvolvimento, que a pessoa vai ter que lidar com a dislexia para o resto da vida, ela não vai ter tantas alterações como a gente vê nas características e nos sintomas da criança autista, certo? Então, assim, enquanto o autismo, ele prejudica muito mais a questão da comunicação, tem um atraso mais geral na fala, pode vir acompanhado de um atraso também motor, sensorial. Já na dislexia não, como Camila colocou. É uma coisa mais específica, então é um transtorno de leitura, é um transtorno de escrita, então assim, é bem diferenciado. Mas pode haver casos que tenha. Além disso, o autismo, ele também às vezes vem acompanhado de um déficit cognitivo, dependendo do grau, né, de acometimento. A dislexia, é muito importante frisar isso. O cognitivo da criança, ele está preservado. A criança não necessariamente ela vai ter uma alteração cognitiva, uma alteração de QI, né, de inteligência. Ela realmente tem uma dificuldade, mas é nesse processo de aprendizagem. Ela vai ser uma criança, e pode ser um adulto formado, extremamente capaz em tudo que for fazer, mas nessa fase inicial de aprendizagem e por toda a vida vai precisar de algumas atenções especiais. Pronto, essa questão foi importante. Por toda a vida vai precisar de alguns cuidados especiais. O que influi na vida de um adulto, por exemplo? Esse adulto ele vai ter dificuldade no emprego, por exemplo? Sempre vai acompanhar ele essa questão da leitura ou depois que ele aprender, mesmo com dificuldades, depois que ele aprender a leitura, vai passar essa fase? Bom, se ele conseguir ser alfabetizado, então ele pode apresentar ainda algumas características. Então, por exemplo, ele pode manter essa dificuldade nas relações do dia a dia, quando ele for fazer uma compra, por exemplo, ele pode ter essa dificuldade. Quando ele for ler revistas, jornais, então tudo isso pode ainda atrapalhar. Agora, se ele tiver uma intervenção adequada, uma intervenção precoce, no período ideal, o período que ele está aprendendo essa leitura e essa escrita, com certeza os danos serão menores, então vai ser mais suprido isso. E ele vai conseguir avançar melhor, vai conseguir ter uma relação melhor, tanto a questão da socialização dele, como todo esse desenvolvimento dele com o meio, vai ser bem melhor. Mas assim, lembrando que a dislexia ela acompanha assim, o indivíduo por toda a vida. E por conta disso, ele deve estar sempre buscando acompanhamento também, talvez não de uma equipe multidisciplinar como na infância, aí, nesse período da aprendizagem mesmo, da alfabetização. Mas durante a vida ele deve estar, por exemplo, acompanhado de uma fono, de algum profissional para estar sempre dando aí um ajuste, um acompanhamento mesmo? Na verdade, não é necessário acompanhamento por toda a vida. O importante, o momento principal em que a criança deve ser acompanhada é realmente nessa fase da alfabetização. É nessa fase em que ela vai estar desenvolvendo habilidades cognitivo-linguísticas muito importantes para aprender a ler e escrever. Passada a adolescência, a fase adulta, pode ser que em alguns momentos ela necessite, como por exemplo, para fazer uma prova de vestibular ou alguma outra prova, um concurso, alguma coisa, que ela sinta a necessidade de ter algum apoio específico. Mas em relação à terapia, não é necessário que a pessoa esteja continue uma terapia durante a vida inteira. Ela vai desenvolver a autonomia dela, vai se desenvolve e consegue ter uma boa relação com o mundo, então não necessariamente ela precisa. Ela vai aprender, né? Ela vai aprender quais os recursos vão facilitar aquela leitura, aquele momento. Então tem algumas pessoas que preferem ouvir, que outras pessoas leiam para ela, para que ela possa entender de uma forma melhor num momento como esse, assim, por exemplo, de vestibular. Entendeu? Mas algumas outras conseguem desenvolver a leitura de uma forma normal, vamos dizer assim, mas sempre com um pouco de dificuldade. Agora, o interessante é o seguinte, né? Algo que a gente precisa sempre tocar é a questão do preconceito. Muitas pessoas tratam com preconceito. A gente sabe que na infância, principalmente, pode partir até do professor, que deve ser, na verdade, quem vai identificar e quem vai apoiar. Tem que ser combatido esse preconceito, principalmente que começa nessa questão de dizer que a criança é preguiçosa ou que não tem interesse, né? Isso, então a gente percebe que o aluno ele é muito rotulado como preguiçoso, como é um aluno bagunceiro, que agita, que não está prestando atenção. E aí, o que pode ser feito diante disso? Eu acho que, primeiramente, o professor ele precisa ser capacitado para identificar, saber o que de fato é uma dificuldade de aprendizagem e o que de fato é uma dislexia. Então, será que essa criança ela tem esse comportamento porque ela não está aprendendo, porque de repente é alguma coisa na família? É o meio em que ela vive que deixa ela ter esse comportamento mais agitado, um comportamento mais agressivo? Será que é isso?
ou não, ou realmente ela tem um problema intrínseco, um problema neurológico que está ocasionando tudo isso. Então, primeiro, acho que o professor ele precisa ser capacitado, ele precisa de uma formação para que ele consiga identificar essas crianças. Para que melhore isso, para que melhore isso, né? Essa questão do desenvolvimento. A gente vai continuar falando sobre esse tema aqui. Temos ainda algumas perguntas para fazer para as nossas convidadas. Tem o quadro Mito ou Verdade, muitas informações e a sua participação. Não sai daí que a gente volta no instante. Voltamos com o assunto do dia. Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui, gente, para o Edivaldo Farias e para o Cássio Guimarães. Você que gosta do estúdio aqui do Assunto do Dia, acha tudo bonitinho, bem organizado, é pela responsabilidade deles que o estúdio sempre fica aqui organizado e o pessoal está sempre com todo o cuidado aqui para deixar tudo nos trinques, né? Profissionais que nos ajudam aqui no Assunto do Dia e na Rede Brasil de Comunicação como um todo. Uma outra profissional que nos ajuda muito é a Tânia Silva, né? Está sempre por dentro do programa, produzindo o programa, fazendo chegar até você muito bem. E ela também acompanha na internet o que é notícia sobre o tema que a gente fala em todos os programas do Assunto do Dia. Ela não deixou de fazer isso hoje. Fez também e vai passar pra gente as principais notícias aí da internet pra gente ficar por dentro aí e também debater aqui com as nossas convidadas. Tânia Silva, com você. Olá! Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando, uma excelente quarta-feira. Hoje nós trouxemos uma informação do site Neurosaber, dislexia, principais sintomas e diagnóstico. Estimativas mostram que a taxa de incidência da dislexia no mundo esteja entre 0,5% e 17%. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que pode ser caracterizada como uma certa dificuldade para identificar palavras ou símbolos. Nem toda dificuldade de aprendizado é dislexia, por isso é bom conhecer bem os sinais. Muitos pais podem fazer essa confusão, já que normalmente os sinais acontecem na fase de alfabetização. Algumas características da dislexia são dificuldades para ler, compreender um texto, escrever ou se expressar, por exemplo. Normalmente os professores são os primeiros a perceber esses sinais, mas os pais precisam ficar atentos e procurar a ajuda de uma equipe especializada para que seja feito o diagnóstico. Agora a gente vai falar mais sobre esse assunto lá no estúdio. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, pela participação. Como sempre, né, faz muitas pesquisas aí e ajuda a gente a aprofundar no tema, né? Uma questão importante que a Tânia falou, muitas vezes os pais se confundem. Pode ser qualquer outra dificuldade de aprendizagem, né? E não a dislexia. Por isso que é importante ter o apoio de um profissional e ver com esse profissional aí se realmente se trata de dislexia ou não. Esse acompanhamento é de extrema importância, tá bom? Essencial, primordial. Vem comigo agora para alguns sinais de dislexia. A gente está vendo aqui, temos vários sinais e eu queria que as nossas convidadas comentassem com a gente. Escrita espelhada pode ser um sinal de dislexia. O que seria essa escrita espelhada, doutora Angélica? É aquela escrita em que a criança ela faz a inversão da letra. Então, é o que a gente chama de escrita espelhada, que também é comum no desenvolvimento da criança. Então, não necessariamente a criança que espelha a escrita, essa criança ela vai ter uma dislexia, porque faz parte do desenvolvimento, enquanto ela está aprendendo as letras, a grafia, os sons, então isso é comum. Mas na dislexia isso se perpetua mais. Aí não chega a ser, por exemplo, escrever tudo realmente ao contrário, né? Mas, por exemplo, aquela criança que tem a dificuldade entre o 3 e a letra E, na hora que vai fazer, e alguns problemas desse tipo, né? Mas como foi dito já pela doutora Angélica, é um problema que pode acontecer normalmente durante o desenvolvimento, né? Isso. A criança ela vai ter a percepção da forma da letra. Então, por exemplo, no caso da letra E, o formato dela, se a gente for perceber, parece a letra 3, ou ao número 3. E no momento da escrita, a criança vai ter essa dificuldade, como a Angélica colocou anteriormente, nessa lateralização. Então, a criança vai ter a dificuldade de saber o movimento correto para desenhar a letra, né? Então, vai ter essa dificuldade na escrita espelhada. Mas, como a Angélica muito bem colocou, não é um sintoma específico de dislexia. Faz parte do desenvolvimento da aprendizagem. Então, a gente vai ver as crianças que estão aprendendo a ler e escrever fazendo a escrita espelhada e os pais não precisam se desesperar por conta disso, porque isso não quer dizer dislexia, mas sim, pode ser um sinal. Eu dei esse exemplo, né, do número 3 da letra E porque acontecia comigo.
Eu tenho uma memória boa para lembrar das coisas da minha infância. E eu lembro que eu tinha dificuldade de colocar a letra E, eu colocava invertido, minha mãe reclamava, meu Deus do céu. Como minha mãe teve paciência, viu? Olha, erros ortográficos. Isso aí é comum também de acontecer, né? Qualquer criança, até os adultos hoje em dia estão errando muito, principalmente na internet. Mas a criança com dislexia, ela vai ter muitos erros, é uma coisa repetida também, não é? Isso, é uma coisa repetida. Os erros ortográficos na dislexia são bem presentes. Acredito que, pela questão da dificuldade da criança na relação entre os sons e as letras, ela vai persistir nesses erros ortográficos. A criança com dislexia ela vai ter uma dificuldade na consciência fonológica, que é justamente você fazer a relação entre a letra, o grafema, e saber que som aquela letra representa. Então, essa dificuldade, além de ser uma das principais dificuldades para o desenvolvimento da leitura e da escrita, vai dificultar também nesse processo da ortografia, da escrita como nós escrevemos. Então, é muito comum a gente perceber então, a troca do M com N, do P com B, do F com V, tanto por uma questão do processamento auditivo, que pode estar prejudicado, então ela pode estar ouvindo esse som de uma maneira distorcida, como também pela própria forma parecida da letra, o A com o O. Então, é comum ela apresentar, sim, esses erros ortográficos. Bom prestar atenção a esses sinais também. Demora na construção de frases. É mais um detalhe também que vai estar presente aí, né? Isso, especialmente se for textos escritos. Então, se for na questão da elaboração do texto, ela vai ter muito mais dificuldade. Tanto na questão do conteúdo, quanto na escolha das palavras mesmo. Então, vai ser mais lentificado, ela pode fazer trocas, inversão, usar, por exemplo, eu tenho um bola, ela pode ter esse tipo de dificuldade. Eu acho interessante o seguinte, principalmente nessa questão da demora na construção de frases, tudo aqui, na verdade, vai ter vínculo com o que eu vou dizer, mas o pai, a mãe, que tem o costume de fazer a tarefinha de casa com a criança, tem chances muito maiores de perceber esse problema, né? Claro que o professor que está na escola, que realmente tem essa função de ensinar, talvez tenha uma responsabilidade muito grande aí, mas a família, nesse papel de fazer a tarefinha, de interagir nesse momento, vai ser muito importante para detectar esses problemas, né? Isso, é verdade. A família ela tem uma participação muito importante em todo o processo de transtorno de aprendizagem, todo o processo de desenvolvimento da criança. Então, além da participação no diagnóstico, para saber a história da criança, como ela se comporta em casa, como ela se comporta no momento de fazer as atividades da escola, a família também tem que estar presente no processo terapêutico, no processo de desenvolvimento da criança, entender as limitações e saber como ajudar, como facilitar essa aprendizagem da criança também. Olha aí, gente, o papel da família é de muita importância, pai, mãe, responsável por alguma criança, tem esse momento, tá bom? Eu sei que para criança, principalmente, é muito chato, que chegou a hora de fazer a tarefinha, mas senta lá, tenta fazer de uma forma bem lúdica, mostra que você, pelo menos, se anima com esse momento também, isso vai fazer a criança ter mais interesse, vai ser útil tanto para ela desenvolver o aprendizado, quanto para vocês, um vínculo familiar também, e é claro, para perceber qualquer dificuldade que a criança venha a ter. Olha, dificuldades em seguir ordens longas e também dificuldade com noções de tempo e espaço. Essas duas informações aqui estão vinculadas, eu queria o comentário também da doutora Angélica. A gente sabe, né? Então, na dislexia é comum a criança ela se atrapalhar tanto no que é direita, no que é esquerda, quanto o que é antes, o que é depois. Então, todos esses conceitos que ela aprende já desde novinha, desde a educação infantil, precisa se reforçar mais ainda, porque ela vai ter muito mais dificuldade nisso. E principalmente em ordens. Então, é importante a gente ser mais objetivo no que é solicitado para ela, dar ordens mais simples, falar numa linguagem mais simples, mais do cotidiano dela, que aí fica melhor para ela entender. E uma questão também interessante foi falado, inclusive, tem vários DVDs aí, até no YouTube, nem precisa ser no DVD, você vai no YouTube lá e tem muito videozinho para criança, o videozinho que manda a criança pular, que manda a criança girar, levantar a mão, bater o pé, tudo isso é importante para a criança aprender também essas questões de espaço, de tempo, pula para cá, pula para lá, faz isso. São coisas importantes para o desenvolvimento dela. É uma brincadeira, mas tem essa importância também, né? Isso é importante, mas assim, eu acredito que é importante também a gente destacar que todo o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da linguagem, ele funciona de uma forma interativa. Então, a criança ela precisa do contato também com a família, com amigos, com os irmãos,
para poder desenvolver a comunicação, para poder se desenvolver de uma maneira geral. Então, assim, essa interação com vídeos, com as redes sociais, de um modo geral, né, que a gente vê que hoje em dia as crianças estão bem atentas a isso, é muito bom, realmente, as crianças podem se desenvolver de alguma forma, mas não é só isso, entendeu? Então, a gente precisa incentivar os pais, incentivar as famílias a, olha, é bom você colocar, o seu filho vai gostar desses vídeos, dessas músicas, mas você também precisa brincar com seu filho. Essa questão das ordens, no momento em que o pai vai ter, o pai e a mãe vão ter essa noção de que o filho tem dificuldade, então vamos fazer essa brincadeira, fazer uma brincadeira de dizer 3 objetos da casa que ele tem que trazer, 2 objetos da casa que ele tem que trazer, sabe? Para poder a gente trabalhar junto com a criança nesse processo já da nomeação, de saber se ele está compreendendo, né? De ver o vocabulário de compreensão dele e, além disso, de seguir as ordens, de seguir os comandos que estão sendo dados. Então, eu acho que assim, realmente essa participação com a família é muito importante. A utilização de vídeos também, mas não é primordial. Não vai substituir. Isso, exatamente. Não vai substituir. O contato com as pessoas é mais importante. A rede social física, real, né, Isso, da parceria, da proximidade, do calor humano é necessária demais, né? Falta de concentração e leitura lenta e pouco fluente. 2 pontos aí também que vão fazer parte de um grupo de sinais da dislexia, né? Isso. Então, a gente tem a concentração, que vai ser muito mais difícil para a criança com dislexia, ela conseguir se concentrar, ela conseguir falar as palavras, ler as palavras fluentemente. Então, ela vai precisar de um tempo bem maior para essa leitura. Então, esses sinais, eles também são presentes nessas crianças. Agora, essa questão da falta de concentração é interessante, né? Porque também pode ser confundido com algum outro problema, né, do desenvolvimento, aí, da questão de distúrbio de aprendizagem. Uma criança hiperativa, por exemplo, ela tem essa falta de dificuldade de concentração, né? Isso, a criança hiperativa, ela vai ter um comportamento muito agitado. Vai ser difícil de focar por muito tempo em uma única atividade e até mesmo em algum vídeo específico. Ela pode ter essa dificuldade de focar por muito tempo em um único lugar, né? No caso da dislexia, a desatenção, muitas vezes, no processo de aprendizagem, vem por essa dificuldade. Ele não entende, ele não sabe o que aquilo dali representa, aquilo dali não está fazendo sentido para ele, então ele não vai ter nada que prenda a atenção dele ali. Então é comum haver a falta de atenção, né, a falta de concentração. Muito bom. Gente, sempre que a gente fala sobre algum tema, senta na nossa roda de amigos para conversar, estamos entre família, tem muita gente que traz alguma informação e diz assim, olha, isso aí eu tenho certeza, eu pesquisei, isso aí foi minha avó que me disse, ou qualquer coisa desse tipo, né? Nem sempre é verdade. E é por isso que a gente tem esse quadro aqui, que é um dos que eu mais gosto, que é o Mito ou Verdade. Nossas entrevistadas aqui, convidadas hoje, especialistas, vão dizer pra gente se essas afirmações que vão aparecer aqui na tela acerca de dislexia e distúrbio de aprendizagem são mito ou verdade. A primeira, a produção já trouxe, a dislexia é preguiça. Pô, eu já posso carimbar como mito aqui, porque no primeiro bloco foi a primeira coisa que as nossas convidadas aqui fizeram questão de derrubar. Mito demais, né? Mito. Com certeza. Então, a criança, ela termina que leva esse rótulo, mas muito pelo contrário, é uma criança muito inteligente, que tem muitas capacidades, porém, ela tem uma certa dificuldade, que atrasa ela um pouco mais, se for comparar ela com seus colegas de classe. Mas ela é uma criança extremamente inteligente, extremamente capaz. Agora, algo que é importante a gente falar aqui também, né? A dislexia não é preguiça, né? A criança vai ter essa dificuldade e é necessário um acompanhamento especial com ela. Mas existe a preguiça também, gente. O professor tem que identificar quando é preguiça e saber lidar com isso, né? Para motivar, estimular essa criança aí preguiçosa a estudar, né? Eu acho que é importante a gente também destacar um ponto. A dislexia, ela faz parte de um transtorno de aprendizagem. Então, a dislexia, ela vem de uma forma interna da criança. É uma alteração neurológica, certo? Então, existem crianças que têm dificuldades na aprendizagem. E essas dificuldades não são causadas por fatores internos. São causadas, por exemplo, pelo ambiente, pela escola, às vezes uma metodologia empregada de uma forma inadequada, que não conseguiu chamar a atenção da criança, de fato, para isso. Ou um ambiente familiar
em que as pessoas não têm o costume de ler, de escrever, as pessoas não são alfabetizadas, então a criança não vai observar a importância de ter esse conhecimento, não é? Então, realmente, a gente vai ter a dificuldade de aprendizagem que é causada por fatores externos à criança, não é? No caso da dislexia, não. A dislexia é, de fato, uma alteração neurológica, uma alteração interna da criança que pode ser, inclusive, herdada, né? Pode ser hereditária. Boa informação também, pode ser hereditária. Dessa eu não sabia. Vamos para a próxima ver se é mito ou se é verdade? Os disléxicos são pessoas inteligentes, entretanto, precisam de um cuidado especial. Alguém vai dizer, não, quem tem dislexia não é inteligente. Se disser isso, está mentindo, está errado, está o quê? Mito, tá mentindo. Então, os disléxicos são, sim, crianças inteligentes, são crianças muito capazes, mas, de fato, elas precisam de um cuidado maior. Elas precisam de uma atenção especial do professor. Então, por exemplo, até a questão da sala de aula, onde é que essa criança senta? Se é uma criança que tem muita dificuldade, o ideal é que ela sente mais à frente, que ela esteja mais próximo do professor. Então, assim, ela precisa desse acompanhamento, além de ter um acompanhamento especializado fora da escola. Então, é importante ser identificado o quanto antes essa dislexia e que ela tenha esse acompanhamento fora da escola, com um profissional adequado. Então, os disléxicos são pessoas inteligentes, verdade, entretanto, precisam de um cuidado especial, verdade também, né? Isso, verdade. A dislexia ela não diminui nenhum tipo de capacidade intelectual. A pessoa com dislexia ela não vai ser incapaz, entendeu? Ela vai ser uma pessoa com toda a capacidade de aprender conteúdos, de se desenvolver. Entretanto, ela vai ter uma dificuldade para aprender a ler e escrever, vai ter uma dificuldade no momento da leitura, no momento da escrita. E, como a Angélica colocou, dentro da escola vai precisar desse apoio especial. Nas terapias que ela for fazer, pode ser com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, com um psicopedagogo, ela vai precisar também desse atendimento especializado. Muito bom. Vamos lá, gente. Essa é verdade, tá? E a próxima? O que será que é? Muitas crianças invertem as letras quando aprendem a escrever, independentemente de terem ou não dislexia. Verdade, antecipamos isso nos sinais também aqui no começo desse bloco, né? Apesar da gente falar, é importante até dar esse recado. Apesar da gente falar aqui acerca dos sinais, gente, é preciso, os nossos convidados estão sempre tocando nessa tecla aqui. Entender que existem dificuldades normais na aprendizagem. E essa de inverter a letra é uma delas, né? Isso, exatamente. O processo de aprendizagem da leitura e da escrita, ele não é uma coisa que assim, a criança vai aprender sem ser ensinada, entendeu? Então ela precisa ser ensinada. E tudo que a gente recebe de informação, no momento inicial a gente pode ter dificuldade e pode haver algumas trocas, pode haver uma confusão em algum momento. Então é isso que acontece. No desenvolvimento normal da criança pode haver a troca das letras, o espelhamento, como a gente falou. Isso é normal no desenvolvimento da criança, mas somado a outros fatores, a outros sinais característicos da dislexia, é importante ficar atento. Para você não ficar aí já achando, meu filho tem dislexia por conta disso. Vamos com calma. Olha, a produção tá rápida demais, já trouxe a nossa aqui, a próxima tela. É preciso trabalhar a dificuldade do paciente em associar os sons da fala e os fonemas. Trabalhar, inclusive, com paciência. É verdade, né, doutora Angélica? Verdade. Bom, uma das principais características que a criança com dislexia apresenta é a dificuldade em relacionar os sons com as letras, né? A dificuldade em consciência fonológica. Então, essa habilidade ela é importantíssima, tanto para a criança com dislexia como para as crianças de um modo geral, porque essa habilidade é essencial para a criança ser alfabetizada, para a criança poder aprender os sons, poder aprender as letras, poder utilizar essa escrita de forma social, saber como escrever uma carta para os pais, como fazer uma receita de bolo. Então, tudo a partir dessa consciência fonológica é que permite esse desenvolvimento. Então, ela é extremamente importante. E é importante destacar também que a consciência fonológica, muitas vezes, ela já vem sendo estimulada desde a pré-escola. Então, no momento que a escola, que os professores perceberem que a criança, já nesse momento de estimulação de algumas habilidades da consciência fonológica, como, por exemplo, a rima, né, a literação, então, eles vão perceber que a criança tem uma dificuldade, já é uma luzinha acesa para o fator de risco. Essa criança pode ser que tenha dislexia. Então, vamos avaliar, vamos investigar. É importante também focar nisso.
Em caso de dúvida, qualquer momento, procure um profissional especializado, procure uma pessoa para você tirar suas dúvidas. Porque se deixar passar, não é normal, tudo é normal, e a gente termina que perde um tempo muito importante para estimular a criança. Então, termina tendo diagnóstico tardio e essas dificuldades vão sendo cada vez mais agravadas. Pode ser normal, mas assim, se não for, o ideal é que você já consiga antecipar isso o mais cedo possível, você iniciar qualquer tipo de tratamento. Pessoal, eu vou chamar 2 amigos agora bem pequenininhos, que são o Inter e o Valo, e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o assunto do dia. Hoje você está acompanhando esse programa com imagens de William José, de Edmilson Freitas e do meu professor Josival Gomes. É sempre um prazer trabalhar com o Josival. Não que com os outros não seja, né? Mas Josival foi meu professor aqui na Rede Brasil de Comunicação e estamos juntos aí até hoje. Tenho aprendido muito com ele e ele disse que tem aprendido comigo. Eu não sei o que, né? Mas se ele está dizendo, vamos acreditar. Vamos continuar aprendendo mesmo agora, trazendo mais mitos aqui, mitos ou verdades, né, para serem desmistificados pelas nossas convidadas. Não há como saber se uma criança poderá ter ou não dislexia antes dela frequentar a escola. Mito. A gente conversou, inclusive, aqui no primeiro bloco já falando, né? No período pré-escolar já dá para ter alguns traços aí. É claro que isso não é a família que vai identificar, mas um profissional qualificado, né? Isso, mito. Então, a criança, já desde a pré-escola, ela já apresenta alguns sinais, né? Por exemplo, ela pode apresentar um atraso na fala, dificuldades na música, na rima, tudo aquilo que a gente já conversou, além da dificuldade de lateralização. Então, isso daí os pais precisam ficar bem atentos e encaminhar para o profissional, certo? Olha, é importante dizer que aqui é mito pelo seguinte, o pai pode dizer assim, eu estou percebendo alguns sinais, algumas dificuldades no meu filho, mas quando chegar na escola ele vai começar a desenrolar. E aí está atrasando o processo, né? Tem que perceber isso e fazer esse encaminhamento, buscar ajuda profissional o quanto antes, né? Isso, mais uma vez a gente vai falar novamente, né? Que esses sinais eles podem aparecer já na fase pré-escolar, porém o desenvolvimento, a ida da criança à escola, a frequência escolar é muito importante nesse momento. Os professores vão ficar atentos, mas assim, é importante destacar, em caso de dúvida, se você acredita que o seu filho apresenta mais de um sinal que pode estar relacionado com a dislexia, então procure um profissional especializado, procure uma atenção especializada para você tirar a sua dúvida. Se não tiver, se ele estiver dentro do desenvolvimento normal, sem nenhum tipo de alteração, ótimo. Mas se tiver, a intervenção já vai iniciar de forma precoce e essa criança vai poder se desenvolver, vai poder aprender a ler e escrever de uma forma mais fácil. Olha, a gente está falando muito aqui acerca de procurar esse profissional especializado. Somente o fonoaudiólogo é que pode fazer esse atendimento, é que pode perceber se a criança tem a dislexia, ou a gente pode buscar outro profissional, um pediatra, talvez, psicopedagogo. É um trabalho conjunto, né? Então, além do professor e da equipe pedagógica, a gente tem o fonoaudiólogo, que pode estar dando todo o subsídio nessa parte cognitiva, na parte linguística, que é como caminha geralmente o tratamento das crianças com dislexia. Como a gente tem um médico, o neuropediatra, o pediatra, a gente tem também o psicólogo que vai dar esse suporte. Em alguns casos, o psicopedagogo também dá esse suporte. Então, é uma equipe multi. Ótimo. Algum comentário também? Tá. Não, é exatamente isso. É uma equipe multidisciplinar. O diagnóstico ele não é fechado, ele não pode ser fechado por apenas um profissional. Então, precisamos dos pareceres de todos os profissionais por quais aquela criança passou, todos esses citados por Angélica. É importante a gente ver isso, né? As duas aqui profissionais da fonoaudiologia, mas não estão querendo trabalho, né? Toda a carga só para elas. Sabem também da importância das outras áreas aí que vão servir demais no desenvolvimento dessa criança. Traz a próxima, produção, saber se é mito ou verdade. A dislexia passa com o tempo? Eu diria que é mito. É claro que os problemas que ela termina causando aí nessa fase inicial, eles vão se atenuando com o passar do tempo se o tratamento for bem feito. Agora, bem feito e feito, né, no período adequado. Agora, dá pra gente dizer que passa com o tempo, a pessoa deixa de ser disléxica, por exemplo? Não, mito.
a pessoa continua sendo disléxica. Só que os sinais, eles são amenizados, como você bem colocou. Então, é importante identificar inicialmente, identificar nesse período de alfabetização, que é o período mais importante para essa criança aprender. É o período onde ela vai ter uma maior neuroplasticidade, então ela vai ter uma maior capacidade neurológica para conseguir entender como processa a leitura, como processa a escrita. Então, ela conseguindo fazer todo o acompanhamento nesse período, quando ela chegar na fase adulta, quando ela chegar na adolescência, fase adulta, os sintomas vão ser menores, mas é um tipo de dificuldade que vai acompanhar a vida toda. Olha, inclusive, essa resposta agora, né, acerca desse mito aqui, a gente já responde a pergunta do nosso telespectador aqui que perguntou até quando acompanha, né, a dislexia acompanha a pessoa? Acompanha para sempre. Agora, o que vai acontecer? Esses, como já foi bem dito aqui, esses sintomas, na verdade, essas interferências, elas vão sendo amenizadas de acordo com o tratamento adequado, tá bom? Mais uma produção para nós conferirmos aqui. A escrita é uma das áreas mais simples da linguagem para os disléxicos. Escrever para eles é fácil. Me parece que não, né? Por tudo que a gente já viu aqui, é uma das questões mais complicadas, né, doutora Camila? Isso, também é um mito. A escrita é justamente a área mais difícil para a aprendizagem dos disléxicos, né? Então, eles podem ter outras habilidades que vão ser desenvolvidas de uma forma melhor. A gente vê que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior para as artes e coisas desse tipo, mas realmente a escrita vai ser uma área mais comprometida. Importante dizer também que aqui é mito, tá bom? Você que está acompanhando o programa agora, que não pegou o primeiro bloco, o segundo bloco, essas informações que a gente foi dando, isso aqui é mito, viu, gente? A gente já passou bastante acerca dessa questão. A escrita é complicada. Vale lembrar também que é complicado para qualquer criança, né? Esse momento inicial de aprender a escrever. Eu lembro que, inclusive, é muito dito isso pela minha mãe, eu fui uma das primeiras crianças que aprendeu a ler e tive muita dificuldade para aprender a escrever. Então, é necessário também respeitar o tempo de cada criança. Nem todo mundo vai aprender a ler e escrever de maneira rápida. O disléxico ele vai ter mais dificuldade, vai precisar de uma abordagem diferente para ele conseguir fazer isso. Não significa que ele é incapaz também. Vamos para mais uma aqui, gente, conferir. A dislexia afeta mais os meninos do que meninas. Rapaz, muito importante essa. Eu não faço a mínima ideia se é mito ou se é verdade. Então, a gente tem visto algumas pesquisas estatísticas, né, que apontam que, de fato, os meninos têm sido mais frequentemente diagnosticados com dislexia. Mas ainda não existe uma evidência científica, ainda não existe... nós não podemos dizer que isso é um padrão, não podemos dizer que para sempre vai ser dessa maneira, os meninos serão mais acometidos, mas, pelo que a gente tem das pesquisas atuais, né, realmente a gente percebe uma frequência maior de meninos com dislexia. É importante, né, falar isso, né? Foi muito bem falado aqui pela doutora Camila, que é o seguinte, a gente tem o costume, às vezes, de confundir estatística, não é, com dados científicos. Estatisticamente, pode ser realmente, como já foi dito, o caso de ter mais meninos do que meninas, mas não significa que biologicamente, cientificamente, haja uma propensão aí para os meninos terem, né? É importante a gente diferenciar esses dados aí. A população costuma juntar logo tudo e dizer assim, não, estatisticamente os meninos são mais, então quando é menino provavelmente vai ser disléxico. Não é desse jeito, né? Não é. Isso, como a Camila bem colocou, a gente precisa ficar atento em relação a isso. Existem muitas controvérsias, então assim, muitos estudos dizem que outros dizem que não é, mas assim, de um modo geral, acomete mais os meninos. Ok. Vamos agora para a próxima, conferir se é mito ou verdade. O portador de dislexia não pode ser inteligente. Também já derrubamos essa teoria aí, né? Essa é mito, pode sim, inclusive vai ter que estudar, vai ter que se preparar para isso, vai ter que ser feita uma abordagem diferenciada com essa criança, mas ela pode sim e vai desenvolver, é claro, com a orientação de profissionais, a equipe multidisciplinar acompanhando esse momento principal aí da aprendizagem da leitura e da escrita, que também pode ter algumas dificuldades na questão matemática também, né? Isso, é importante deixar bem claro, a dislexia não é sinônimo de incapacidade. Então, a criança ela é inteligente, o adulto será um adulto inteligente e a única questão é que vai ter essa dificuldade no desenvolvimento da leitura e da escrita, na aprendizagem, e ela vai carregar essa dificuldade por toda a vida, mas isso não significa que seja um sinônimo de incapacidade. Olha aí, se você é daqueles que acha, na verdade que nem que acha, mas que afirma que quem tem dislexia não é uma pessoa inteligente, eu tenho uma péssima notícia para você, viu?
pouco inteligente aqui está sendo você, porque a pessoa com dislexia tem toda a capacidade, só vai precisar de estímulos diferentes. Olha, a gente está com um material aqui que foi trazido pela doutora Angélica, né? São uns livros, eu queria que pudesse mostrar para a gente. Esses livros aí, eles vão favorecer, facilitar esse aprendizado e são em conjunto, né? Esses dois livros aí. Bom, a terapia fonoaudiológica, ela é com base cognitivo-linguística. Então, ela parte do princípio de que a criança ela precisa ser estimulada em todas as habilidades cognitivas. Então, a criança ela precisa ter a memória desenvolvida, ela precisa ter a nomeação desenvolvida, um bom processamento auditivo, um bom processamento visual. Com base nisso, esse livro ele foi elaborado, ele contém 159 atividades. Então, um desse é o caderno do aplicador, da pessoa que vai aplicar para a criança, e o outro é o caderno da criança. Então, ele pode ser utilizado tanto por fonoaudiólogos quanto por todos os profissionais da área de educação, da área de saúde, que atendem esse público. Então, só para mostrar para vocês, a gente tem alguns tipos de atividades que são bem interessantes, como, por exemplo, uma atividade de ritmo. Então, vamos lá, vamos imitar o ritmo. A gente vai estalar os dedos, vai bater palma e a turma vai acompanhar. Só um detalhezinho que é importante a gente falar aqui para o nosso telespectador. A doutora Angélica está falando com propriedade aí do livro, que ela é uma das autoras também, né? É importante destacar isso daí, né? Uma das autoras do livro, e por isso tem tanta propriedade para falar, assim, acerca da temática que é abordada. Isso, esse livro ele foi desenvolvido com base no meu doutorado, que tem a ver com essa questão do desenvolvimento dessas habilidades em crianças na alfabetização. Então, a partir disso, a gente foi criando essas habilidades. Então, a gente tem, por exemplo, uma atividade que pode ser feita em sala de aula. O professor ele pode fazer isso tranquilamente em casa, com os irmãos, com os colegas. Os pais podem aplicar isso com a criança. Então, a gente tem atividades de ritmo, nós temos atividades de nomeação. Então, esse tipo de atividade, a criança com dislexia ela tem muita dificuldade. Ela leva um tempo muito grande para conseguir acessar a palavra e dizer o nome das coisas. Então, esse tipo de atividade vai fazer ela treinar. Então, ela vai entender que a escrita e a nomeação começa da esquerda para a direita e assim ela vai seguindo. Tem a questão da linha e a própria questão da nomeação. Então, vai estar trabalhando o vocabulário, está trabalhando a velocidade, a fluência dela. Se ela consegue fazer essa nomeação, ela consegue ser mais fluente. Sim. Então, esse livro está recheado de atividades. Tem 159 atividades que vai trabalhar todas essas habilidades cognitivas e linguísticas. A gente tem o livro do aplicador também. Isso significa dizer que, por exemplo, o pai que não tem esse conhecimento profundo, ele comprando o livro do aplicador, se dedicando um pouco, ele pode, por exemplo, utilizar com o filho dele, com a criança dele? Esses livros eles já vêm juntos, já vem um pacote. Então, o livro do aplicador tem algumas atividades que são só orais. Então, é só de repetição. Repita. Qual a diferença? Ponte e fonte. Começa com o mesmo som. Então, tem algumas atividades mais orais. Então, se ele optar por fazer só um ou só o outro, ele vai estar estimulando do mesmo jeito. Agora, assim, é importante lembrar. O pai, ele pode aplicar, não vai ter nenhum problema, e fazer essas atividades em casa. Até porque é uma recomendação, enquanto a gente está com a criança em processo terapêutico, a gente sempre recomenda que os pais deem continuidade às atividades em casa. Mas o pai aplicar uma metodologia dessa, uma atividade dessa, não substitui a presença dos profissionais especializados, certo? Então, é muito importante frisar isso. Ele pode sim e deve, inclusive, estimular em casa e oferecer estímulos e brincadeiras em brincadeira em forma de estímulo, né? Mas é importante lembrar que isso não vai fazer com que a participação do profissional possa ficar ausente. Não vai substituir, isso aí vai somar. Né? Exatamente. Isso. É importante lembrar isso daí. Olha, uma coisa que eu percebi, né, no livro a gente tem, principalmente nessa questão da nomeação que foi mostrada ali, a gente tinha um carrinho, uma bola, a tartaruga e algum outro item. Na linha de baixo a gente tinha esses mesmos itens aí, só que de maneira trocada, eles não estavam na mesma ordem. Isso aí vai estimular, a gente viu que inclusive a pessoa com dislexia ela vai ter um pouco de dificuldade em formar a ordem das palavras. Isso aí vai treinar isso também? É para isso que... Isso. Essa atividade que a Angélica mostrou é uma atividade que estimula a habilidade de nomeação seriada rápida, que é uma habilidade muito importante, também precursora da linguagem escrita, né? Então, nesse momento, a criança vai estar lendo em imagens, fazendo a nomeação rápida daquelas figuras, e isso, de fato, vai ajudar, vai estimular nesse processo, como a Angélica muito bem falou, tanto em relação ao vocabulário expressivo da criança, que muitas vezes a gente pode perceber que a criança com dislexia, ela pode ter um vocabulário um pouquinho
inferior ao que é esperado para a idade. Então, essa atividade ela pode estimular nesse vocabulário expressivo e, principalmente, estimular nessa habilidade de leitura seriada rápida. E só acrescentando, Nomeação. A gente tem também essa questão da ordem não interfere. O importante é que ela nomeie rapidamente, como a gente colocou, porque vai ajudar na questão da fluência. Agora, uma coisa que interfere muito são os tamanhos das palavras. Então, por exemplo, palavras monossílabos, que é o que tem nesse livro, várias questões em relação ao tamanho da palavra. Obviamente, as crianças conseguem mais rápido, né? Se a gente for cronometrar, a gente colocar o tempo, ela vai conseguir mais rápido. A criança com dislexia, ela vai ter um tempo muito maior para conseguir. Então, aí a gente pode ir vendo a evolução dela, com palavras monossílabas, palavras dissílabos, polissílabos, e aí acompanhando. Então, acho que é bem legal para isso. Olha, gente, vamos trazer um recadinho para você. Vou até levantar aqui, que a gente gosta de usar o telão para passar esse recado, né? Deixa eu passar aqui para trazer essa informação. Acho que você de casa já está até por dentro, já está até ligado. Vou pedir para a produção trazer aqui no telão da gente, porque a gente vai falar agora de economia e de saúde, gente, Ultramed Saúde. Atenção, você que está em casa, no trabalho, aonde você estiver, ó, para tudo agora. Vamos falar de saúde e economia, falar da Ultramed Saúde, que tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. E não é só isso não. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro, que é o que todo mundo está precisando, né? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. E olha, eu não estou exagerando não, é um mundo mesmo de benefícios. Vamos começar pelos descontos de 65% em consultas médicas. Tem mais de 500 médicos parceiros à sua disposição. Qual a especialidade que você está precisando? Tem descontos, gente, em todas as especialidades aí, com esses 500 médicos parceiros. E também desconto de 65% em exames laboratoriais e de imagem. Um exame que custa bem caro é de mamografia, né? Custa R$400. Para desembolsar isso é complicado, mas com o cartão Ultramed você vai pagar só R$110. Olha a diferença aí, né? No somário de urina, que é um exame bastante comum, custa R$36. Com o cartão Ultramed você paga somente R$7. É mais barato do que um lanchinho aí, né, na cidade. E não para por aí, tome nota. Descontos de 20% em óticas para você comprar o seu óculos, sair enxergando bacana e pagando barato. E também 65% em medicamentos nas grandes redes. E mais, tratamento odontológico é totalmente de graça. Isso mesmo, você não vai pagar um centavo a mais pelo tratamento odontológico com o cartão Ultramed. Você acha que parou por aí? Não parou. Tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios aí em um único cartãozinho, que é o cartão da Ultramed. Você pensa que vai tirar uma fortuna do bolso para pagar isso? Nada, nada, nada. Só R$ 39,90 no cartão. Mas você sabe que o pessoal aqui do assunto do dia não gosta de fazer nada simples, né? E aí a gente deu uma forçada lá, conversou com o pessoal da Ultramed, o pessoal tá querendo realmente fazer história aqui, o pessoal da Ultramed, disseram assim, se ligar agora pra gente, 3139-6262 e disser que ouviu falar da Ultramed aqui no assunto do dia, aí o negócio fica diferente. Você vai pagar só R$ 29,90. Já pensou? E desconto ainda em cima do que já é barato. Pode ligar e dizer que fui eu que autorizei o desconto de R$10 e aí você só vai pagar R$ 29,90. Tá de graça, não tá não? Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed. Não posso te emprestar, mas a gente tá te dando uma mãozinha boa, hein? Eu não saio de casa sem ele, e você? Vai vacilar? Liga agora e faz o seu 3139-6262. Vou repetir o telefone, 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Vamos mais uma vez chamar aqueles nossos amigos, o Inter e o Valo. Eles são bem pequenininhos, gente. Daqui a pouco a gente está de volta respondendo a tua pergunta, tá bom? Não sai daí. Voltamos com o assunto do dia. Olha, estamos de volta agora para saber as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte para você. A gente vai mostrar 3 oportunidades no quadro A Vagas de hoje. A produção já traz na tela aqui pra gente a primeira oportunidade é uma vaga para administrador de prédios. É necessário ensino superior completo. Você precisa também já ter atuado pelo menos por 6 meses nessa função, realizando essa atividade, e o salário é de R$ 3.500. Vamos conferir a próxima. São 6 vagas para auxiliar de cozinha, uma quantidade muito boa de vagas. Você vai precisar de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses nessa atividade e o salário de R$ 957. Vamos conferir agora a próxima. 5 vagas. Auxiliar de linha de produção, ensino médio completo, experiência de 6 meses, vai receber essa remuneração aí, R$ 1.038.
são vagas para pessoas com deficiência. Importante, você precisa saber também, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900, 3355-2900. Boa sorte para você, que Deus te abençoe, que você consiga aí voltar ou entrar pela primeira vez no mercado de trabalho. Gente, vamos trazer a participação dos nossos telespectadores. O momento importante do programa é a sua dúvida específica que é tirada. Traz na tela aqui, produção, porque teve gente que ligou para a nossa linha interativa, a Maria Trindade, de Águas Compridas. Forte abraço para Maria Trindade, para todo mundo lá em Águas Compridas. 26 anos ela tem. O filho dela tem quase 8 anos e tem todos esses sinais que a gente falou aqui hoje. Ele consegue escrever o que falamos, ela dizendo, né, e identifica os números, mas tem dificuldades em formar as sílabas para aprender a ler. Ele não tem nenhum problema de visão ou audição. Pode ser dislexia? Devo procurar ajuda? Eu posso responder o seguinte: deve sim procurar ajuda. O resto eu deixo para as nossas convidadas responderem. De fato, é importante procurar ajuda. Se ela acredita que ele tem todos esses sinais da dislexia, é importante que ela procure uma orientação, busque conversar com um fonoaudiólogo ou com algum outro profissional que esteja capacitado para dar esse tipo de orientação a essa mãe. Importante aí, Maria Trindade, muito obrigado pela sua participação. Tivemos também participações via WhatsApp. Deixa eu ler aqui a participação do Wilson, gente. O Wilson que participou já tem um tempinho, já mandou mensagem pra gente bem cedo, né? As nossas convidadas vão responder aqui, Wilson. O Wilson é lá do Curado. Forte abraço para o nosso pessoal que assiste lá do Curado. O pessoal tá em alta lá, gente, bombando lá no Curado. Minha esposa tem extrema dificuldade em contas, na verdade, até contas simples de somar. Diz que ela também lê, mas tem dificuldades para escrever. Ela tem 26 anos e ele pergunta se isso pode ser um sintoma de uma dislexia, que aí não foi devidamente tratada naquele período de aprendizagem lá. Ela com 26 anos, tendo essas dificuldades para somar, lê com facilidade, mas tem dificuldade para escrever. Pode ser dislexia? Qual que deve ser a orientação? Quem deve ser procurado? Bom, primeiramente eu queria esclarecer que nem toda dificuldade em matemática é característica de uma dislexia. Né? Então, pode ser uma característica de uma simples dificuldade de aprendizagem, né? Que durante o período de aprendizagem dela, ela não conseguiu entender, ela não conseguiu aprender de maneira correta esse tipo de conceito, como também a gente tem um tipo de transtorno de aprendizagem que é conhecido como descalculia, que também faz parte desses transtornos, que é a dificuldade em entender os conceitos matemáticos, em conseguir aplicar esses conceitos no dia a dia, numa compra, numa soma. Mas aí, no caso dela, como ele colocou, ela deve procurar ajuda profissional para poder fazer a identificação correta. Então, a gente não pode dizer, com base nisso, o que é que ela tem. Se é uma dislexia, se é uma dificuldade, se é uma descalculia, não. Ela precisa ser avaliada pelos profissionais para poder ter o diagnóstico adequado e poder fazer o tratamento a partir daí. Importante também essa orientação aí. E tem uma outra pergunta que é parecida, gente. É a Eliane. O que muda aqui? A idade, né? O filho dela, que tem 9 anos, ainda não sabe ler. Ele conhece as letras, mas não consegue identificar direito aí essa questão da leitura. Ele sabe o que é o A, o B, mas na hora de juntar, na hora de fazer a leitura, não consegue. Será que é dislexia? Ela pergunta assim, como podemos descobrir o que é que ele tem? E ele tem dificuldade na fala também. Isso pode ser um sinal. Quem que ela deve procurar? Essa é a principal dúvida dela. Como é que ela pode ter esse diagnóstico? Forte abraço aí para a Eliane, tá bom? E para o pessoal que está lá no Cabo de Santo Agostinho. Então, ela pode procurar um fonoaudiólogo para esclarecer as dúvidas. É importante também que ela entre em contato com a escola para perceber se os professores também notam essa dificuldade da criança, né? Realmente, na dislexia, a gente pode encontrar características de crianças com transtornos fonológicos, trocas na fala, pode acontecer. Ela não especificou qual tipo de dificuldade na fala o filho dela apresenta, mas a gente pode perceber esses tipos de sinais também. Além disso, o reconhecimento de letras pelas crianças com dislexia, muitas vezes ele também é difícil. Então, assim, como ela também não especificou mais, se o filho dela tem facilidade em reconhecer as letras, pode ser que ele tenha algum outro tipo de alteração ou que ele tenha alguma dificuldade mesmo de aprendizagem, uma questão, como eu tinha falado anteriormente, mais externa a ele, né, de ambiente, de estímulos.
Mas, de qualquer forma, se tem essas características que ela falou, se ela se sente em dúvida em relação a isso, é importante procurar uma ajuda profissional, uma orientação, para que seja feita uma avaliação. Porque, assim, a gente recebe muita dúvida desse tipo. Eu tenho tal característica. É muito difícil dar uma resposta assim. A gente realmente precisa conhecer a história da família, conhecer a história da criança, saber como foi o desenvolvimento dela desde pequena, saber se ela foi para a escola, se ela foi para a creche, como foi feito esse desenvolvimento dela, para então a gente poder dar o nosso parecer, de dizer, olha, eu não posso te dizer que a criança tem, eu não posso fechar o diagnóstico de dislexia da criança, mas eu posso te dizer que, na minha experiência, no que eu conheço sobre o assunto, de fato, ela pode ter dislexia. Então, vamos continuar investigando. E é importante, assim, só para complementar o que Camila colocou, que mesmo com dislexia, a criança ela é capaz de avançar. Então, se ela tem o tratamento adequado, ela consegue ser alfabetizada, ela consegue aprender essas letras, ela vai conseguir utilizar socialmente a leitura e a escrita. Então, é importante ela procurar o tratamento, nesse caso. Muito importante a gente trazer esse alerta aqui, não é? E você pode continuar mandando sua pergunta ainda, a gente tem tempo para te responder aqui, tá bom? O programa vai acabar daqui a pouco, então se apressa aí que a gente ainda vai conseguir trazer a tua resposta. Olha, tem uma pessoa aqui que infelizmente não deu nome, mas diz assim, meu filho tem dificuldade de ler e escrever e não fica quieto, não para. O que pode ser? E a gente conversando aqui, né, no intervalo com as nossas convidadas, pode ser bastante coisa, né? Claro que elas vão trazer o comentário aí específico. Mas, a gente falou aqui sobre uma questão que é importante também. Nem tudo é transtorno do desenvolvimento. A gente não pode rotular tudo como um problema. Às vezes, é só uma criança levada, né? Às vezes é só uma criança travessa. Não significa que tenha algum problema. É importante, caso essa mãe esteja preocupada demais, que ela busque uma ajuda profissional, mas é necessário a gente trazer esse alerta aqui também. É natural que a criança às vezes brinca muito, tem dificuldade de prestar atenção mesmo. É uma coisa natural também, não vamos também rotular tudo como um problema de desenvolvimento. Isso, né? A criança por si só, né, chega a uma fase que ela fica mais agitada, que ela tem isso, que ela procura brincadeiras mais dinâmicas, brincadeiras que não é de ficar parada com os colegas. Só que existe também a questão da hiperatividade, que é quando vai além disso, né? Quando ela tem uma energia a mais, uma energia motora, uma energia mental, que aí passa a atrapalhar ela nos estudos. E parece que não cansa nunca também. Não cansa né? nunca, Ninguém dá conta de brincar com essa criança, né? Isso. E daí a gente tem também uma outra realidade, que hoje em dia tudo é doença, tudo é os professores, a equipe diz, eu acho que esse menino tem TDAH, eu acho que é uma dislexia, e não necessariamente é. Então a gente precisa ficar alerta com relação a isso, entender que muitas dessas características fazem parte do desenvolvimento e que só vai se ter um diagnóstico com a equipe multidisciplinar. Olha aí, então se existe essa preocupação, né, pode ser hiperatividade, pode. É importante buscar o profissional que vai dar essa resposta com mais clareza, tá bom? Olha, mais uma participação aqui, também não falou o nome, né, mas diz o seguinte, meu filho tem 6 anos, não sabe ler nem escrever e tem dificuldade de pronunciar as palavras e é muito esquecido com as letras. Queria saber se tem que procurar o fonoaudiólogo. É indicado procurar o fonoaudiólogo nesse caso, né? É indicado. É indicado porque a criança já está na fase 6 anos, 7, está na fase da alfabetização, né? Já está dentro do ciclo de alfabetização. Então, se nesse processo ela está tendo dificuldade, é importante buscar o fonoaudiólogo para esclarecer as dúvidas, para fazer a intervenção precoce ou a intervenção imediata, se for o caso, né? E facilitar o desenvolvimento dessa criança. Ótimo. A Tatiane, ela trouxe aqui, acompanhando o programa, a Tatiane que mora em Jaboatão. Forte abraço, Tatiane. Brigadão. Tiago França, também do Cabo de Santo Agostinho, perguntando a partir de que idade fica fácil de perceber que a criança tem a dislexia. Tem uma idade que fica mais fácil de se notar isso? A gente consegue notar já desde pequena, como a gente discutiu aqui, né? Desde a educação infantil, mas a partir da alfabetização, quando ela já é inserida na questão formal da escrita. Então, quando ela começa a aprender a ler, a escrever, a gente percebe melhor esses sinais, né? Então, tanto os sinais, a dificuldade de associar o som com a letra, como a dificuldade na leitura, é muito maior nessas crianças. Então, a partir desse período, fica melhor para você identificar.
Olha, então não é uma questão de idade, né? É mais do momento mesmo, esse período aí da alfabetização. Mais uma participação aqui, né? Na verdade, mais um comentário daquela mãe que falou acerca aí da possibilidade da hiperatividade, da possibilidade de dislexia do filho que não para. Ela diz agora, traz mais informações, dizendo que ele tem 8 anos e que tem dificuldade para aprender a ler, né? E quem orientou foi a professora da escola dele a procurar um psicólogo para que ele, para ver exatamente o que o psicólogo vai falar. E aí realmente agora a gente tem um indício mais forte de que pode ser uma dislexia e a orientação do professor, o exemplo que a gente falou tanto, o professor percebe e orienta a família. Esse professor aí, essa professora, na verdade, fez esse papel muito bem, né? Que é o papel que todo professor que perceber deve contactar a família, né? Isso, de fato, a professora fez o papel dela, né? Ela percebeu uma dificuldade na criança e não sei se foi a mãe ou se foi a professora que foi atrás, mas conversaram e fez o encaminhamento correto, procurar um psicólogo. Muitas vezes o psicólogo com especialização em neuropsicologia é quem vai fazer uma avaliação mais precisa da criança para observar alguns traços, como por exemplo do TDAH. Então ele vai poder dar essa hipótese diagnóstica do TDAH, que também não é um diagnóstico fechado por apenas um profissional, mas é um profissional também que vai poder orientar, apesar de que a gente, os professores, pela experiência, a gente já consegue perceber quando a criança ela é hiperativa ou desatenta, além do que a gente vê na maior parte das outras crianças. Olha, a gente falou aqui, inclusive, que a gente não pode dizer que tudo é um transtorno ou distúrbio de aprendizagem. Então é importante a gente falar aqui sobre uma questão. Às vezes a criança não está aprendendo, não está desenvolvendo na escola por talvez um problema de visão, talvez um problema de audição. Tudo isso pode acontecer, pode atrapalhar também e é necessário que os pais fiquem atentos. Meu filho não está desenvolvendo nada na escola, a escola é muito ruim, meu filho está com preguiça. Não necessariamente. Você já viu se ele está enxergando bem, se a audição dele está em dia? São problemas que vão interferir diretamente, não são transtornos diretamente ligados à questão neurológica, mas vão interferir no desenvolvimento da aprendizagem, né? Isso, com certeza. A gente vê, tem muitas crianças que não conseguem aprender e aí vão fazer exames auditivos. Para o diagnóstico da dislexia, inclusive, nós pedimos, né, exames auditivos, audiometria, também o exame do processamento auditivo central, que é muito importante, para a gente poder encaminhar, se isso, for o caso, né? não fazer um encaminhamento, mas para a gente poder descartar essas possibilidades, entendeu? Então, se a criança não apresenta nenhum problema auditivo, nós vamos pensar em que outras possibilidades podem estar causando essa dificuldade nela. E só para complementar, a gente também tem a questão emocional, né? Que como é que está essa família, como é esse suporte familiar? Será que essa criança ela tem o apoio dos pais? Será que esses pais estão incentivando a leitura, estão incentivando a escrita dela? São pais que leem? Como é que é a escolaridade deles? Então, todas essas questões a gente também tem que levar em conta. Olha, interessante que terminou casando com vários temas que a gente falou aqui no assunto do dia recentemente. A gente falou aqui sobre incentivo à leitura, a gente falou sobre problemas de audição, tudo isso tem a ver também. Você pode não estar fazendo seu papel em casa de estimular seu filho a aprender, mas se você não está fazendo esse papel, vai dificultar muito o aprendizado dele. Será que seu filho está vendo você ler? Será que você ajuda ele nas tarefinhas de casa? Isso vai trazer um estímulo também para a criança. O pai não quer ser chato, muitas vezes, de cobrar muito a criança novinha que ela estude, mas tem que fazer isso de uma forma lúdica, tem que estar lado a lado ali para dar esse estímulo, dar essa acelerada aí na criança, né? Por si só ela não vai fazer, né? Exatamente. Como a gente tinha falado anteriormente, a participação dos pais é muito importante nesse processo, na verdade, em qualquer processo de desenvolvimento de qualquer criança, né? Esse lado emocional, a segurança da criança. Então, muitas vezes a criança não tem nenhum tipo de transtorno, mas ela é rotulada de outras formas, como uma criança muito levada, como uma criança e ela termina ficando insegura por esses rótulos. E evita participar dessas situações, não acredita nela mesma. Então é importante a presença dos pais, o carinho, o amor, a atenção, tudo isso que vai interferir no processo de desenvolvimento geral da criança. E principalmente também a motivação, né? Então essa criança ela precisa ser motivada, ela precisa do elogio, ela precisa do incentivo, tanto do professor como dos pais. Então ela precisa desse incentivo para poder se sentir motivada para caminhar. Doutora Angélica, a gente falou dos livros aqui, eu queria citá-los novamente porque alguém pode ter se interessado
Como faz para ter acesso a esse livro aí? Onde é que as pessoas encontram? Bom, esse livro ele é vendido tanto na editora Phonics como na BookToy. Então, essa compra pode ser feita pela internet e vem os dois juntos. O BookToy seria um site? Um site, isso. Então, uma editora, BookToy, né? é uma editora, tanto a BookToy como a Phonics. Tá. Olha, gente, a gente daqui a pouco vai trazer o resultado da enquete. Eu quero, nesse momento, agradecer aqui a Camila Queiroga, não é? Fonoaudióloga com atuação em linguagem infantil, distúrbio de aprendizagem, mestranda em saúde da comunicação humana. Eu queria que ela pudesse fazer aqui os agradecimentos dela, passar também as formas de contato, como é que os telespectadores podem ter acesso aí, quem quiser ter uma conversa, quem quiser marcar uma consulta. Certo, eu queria agradecer a participação aqui, né? Fico muito feliz de poder vir aqui falar sobre esse assunto, falar sobre a dislexia, poder esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas. É muito importante ter esse espaço para poder discutir esses assuntos. Em relação a como nos encontrar, nós estamos sempre disponíveis, tanto nas redes sociais, quanto também no nosso consultório, para os pais que estejam em dúvida, que queiram marcar uma consulta, uma entrevista, uma avaliação do seu filho. Então, nas redes sociais a gente pode, tanto o nosso consultório, que é o Espaço Desenvolver Criança, a gente tem lá no Instagram, Angélica, @AngélicaFono. Isso. O Instagram dela, e o meu Instagram, @CamilaQueirogaFono. Então, nós estamos lá sempre tirando dúvida de alguns pais, que vêm com essas queixas também, com essa ansiedade muitas vezes, né? Esse medo de perceber que o filho tem alguma dificuldade em alguma coisa, alguma alteração, e aí chegam para perguntar, e a gente diz, olha, assim eu não posso lhe dizer, precisamos marcar uma avaliação, mas olha, isso que você está me dizendo não é nada, fique tranquilo. Então, tudo isso. Perguntas que vocês já estão habituados a responder, que foram feitas aqui hoje, né? Angélica Galindo, também fonoaudióloga, com atuação em linguagem infantil e distúrbios de aprendizagem, doutoranda em saúde da criança e do adolescente pela UFPE. Muito obrigado também pela participação. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer poder conversar um pouquinho, esclarecer essas dúvidas do público, dos pais e até de alguns profissionais também sobre o tema. Eu gostaria de dizer a vocês que o serviço público ele pode ser encontrado só as famílias se direcionarem à unidade de saúde mais próxima, que aí ela vai ter toda a orientação do ACS para poder procurar. A gente tem a Clínica Escola de Fonoaudiologia da UFPE, que é um serviço de referência para o atendimento dessas crianças. E, além disso, a gente faz, como Camila colocou, atendimento particular também, né, se for de interesse. A gente também está trabalhando com esse público. A gente faz um atendimento voltado para as questões de aprendizagem, de desenvolvimento infantil. E é isso. Muito bom. Gente, a enquete a gente perguntou o seguinte hoje, você acredita que os professores devem tratar o aluno com dislexia de maneira diferente? 58% dos nossos telespectadores disseram que sim, 42% disseram que não. O que nós aprendemos aqui hoje com as nossas entrevistadas é que deve sim haver uma atenção especial, tanto por parte dos professores como por parte da família para quem tem dislexia. Agradeço mais uma vez nossas convidadas, a você, é claro, que nos acompanhou e a toda essa equipe maravilhosa que ajuda a gente a trazer o assunto do dia. Esse mesmo pessoal vai estar com a gente amanhã e a gente conta também com a tua participação. Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial. O programa vai estar imperdível. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.